Olá, seja bem-vindo ao Divirta-se e ao Direito Simples. Hoje estamos tentando um formato aqui diferente. Vou pedir para o meu diretor cortar para a câmera 2 ali, para eu apresentar as pessoas que estão aqui comigo. Primeiro, Morgana, membra do Direito Simples. Seja bem-vinda, Morgana. Muito obrigada, Otávio, pelo convite. E é uma honra estar aqui com vocês, com você, com a Carol, com a Tamara. É um prazer. É isso aí. Tamara, também do Direito Simples. Seja bem-vinda, Tamara. Eu que agradeço o convite, Otávio. Você sabe que a gente adora participar desses crossovers aqui, né? Pois é. O Direito Simples tem feito alguns crossovers, afinal, tudo permeia um pouco o direito, né? Então a gente já fez. Não existe nada que o direito não esteja ali presente, né? Exatamente. A gente já fez o episódio do Direito Simples com o nosso podcast de games e tecnologia aqui, o Glitch Club, que foi super legal. Se você não viu, veja, tá aí na timeline, né, do Portal AI. Mas hoje é cultura e direito, né? O Divirta-se é o podcast de cultura. A gente já pede para você dar o like, deixa o seu comentário, eventuais perguntas para o futuro, que a gente sempre vai tentar responder. Mas chega de blá blá blá, vamos apresentar nossa convidada, a advogada Carolina Abras, especialista em propriedade intelectual. Seja bem-vinda, Carol. Oi, gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar com outras pessoas um pouquinho desse conhecimento de direito cultural, direito entretenimento e um pouco de direitos autorais que a gente vai falar aqui. Eu ingressei nessa parte, principalmente do direito cultural, no meio da pandemia. Saí de um escritório tradicional do direito para me aventurar mesmo na cultura, que é uma coisa pela qual eu tenho muito apreço e gosto muito, muito mesmo de compartilhar esse conhecimento. E acho que vai ser super produtivo aqui o nosso papo, estou super animada. Que bom, né? Bom, vamos começar então, né? Acho que a gente tem que começar do básico mesmo, porque eu, por exemplo, não tenho esse domínio técnico do direito. Eu queria que você explicasse para a gente o que é propriedade intelectual e o que é direito autoral, como a pessoa se resguardar aí minimamente para entender o que é essas coisas. Tá, joia. Bom, a propriedade intelectual, ela tá num espectro amplo de criações que a gente tem enquanto seres humanos. E aí isso envolve, por exemplo, uma invenção que é protegida por um direito de patente. Isso envolve uma marca registrada, né? Isso está dentro da propriedade intelectual. E aí dentro desse leque amplo de criações que a gente pode ter, a gente tem o direito autoral que vem para resguardar exatamente o conjunto de direitos que uma pessoa tem sobre uma criação sua, que é o que a gente chama de obra, né? Essa obra que pode ser uma obra intelectual, uma obra artística. E aí a gente tem inúmeros exemplos, uma música, uma fotografia, um livro, tudo isso está dentro desse âmbito de proteção do direito autoral. E aí a gente tem uma legislação no Brasil que faz a regulação toda desses direitos autorais, que é uma legislação lá de 98, que precisa de algumas atualizações. Né? Com certeza. Mas essa legislação vem mesmo para trazer essa proteção para os criadores de obras artísticas, literárias e culturais. Pois é, até nesse tema da atualização da lei, né? Antigamente tinha umas lendas, assim, acho que você pode até ajudar a desmistificar ou falar que é real. A gente mandava carta para si mesmo, né? Tinha essa coisa, você manda uma carta registrada para si mesmo com o conteúdo de um livro, e aí isso poderia servir como prova. Ou, por exemplo, no caso de uma banda, queria mandar um abraço aqui para os amigos do Desejo Terrível, uma banda muito legal que eu e a Carol conhecemos aí, o pessoal, uma banda daqui de Belo Horizonte. Como fazer para se resguardar minimamente, tanto no caso da banda ou como no caso mais geral, Carol? Joia. Nossa, existem vários mecanismos, né? Eu acho que uma primeira coisa que a gente pode pensar é o fato de que a lei não obriga que as obras sejam registradas para que elas recebam a proteção da lei. Porque também existe muito essa dúvida, né? Isso é legal. Quando eu recebo dúvidas assim, de artistas, sempre me vem com essa questão do registro ser obrigatório ou não. Primeiro ponto é esse: você criou uma obra que ela tem um caráter de originalidade, ela tem uma coisa inventiva e você
colocou ela em algum meio material ou mesmo digital, e aí vão pensar, né, uma fotografia impressa, uma fotografia digital, aquilo ali é uma obra protegida pela lei, independentemente do registro dessa obra em algum lugar. Por que o registro ele costuma ser muito interessante, embora não seja obrigatório, embora ele seja opcional? Porque ele vai servir como meio de prova de que você é o criador daquela obra. Então, esses mecanismos que você citou, eles foram inventados pelas pessoas para servirem como meios de prova dessas obras. Hoje, a gente tem o registro como opcional e você tem locais oficiais, digamos assim, onde esse registro deve ser feito. Então, por exemplo, você tem uma música, você criou mesmo uma música ali, letra e melodia, né? E não estou falando nem da gravação em si, mas letra e melodia. Você faz o registro dessa obra na UBC, que é uma Associação Brasileira de Compositores, na Abramos. Você tem o registro de obras visuais também, que é feito na Universidade de Belas Artes, da UFRJ. E tem outros mecanismos informais como esse que você citou, de mandar uma carta para si mesmo. Isso era muito comum. E aí você não abria essa carta nunca, porque tinha ali o carimbinho de quando essa carta registrada chegou para você. No momento de você abrir, você mostra, né, se houver algum questionamento da sua autoria, que você tinha aquela obra registrada, digamos assim, como sua. Hoje, a gente tem outros mecanismos pensando no mundo, esse mundo digital, que é, por exemplo, você publicar uma foto da sua autoria no seu Instagram pessoal. Ali, teoricamente, você cria uma data de registro dessa publicação, né, da comunicação dessa obra ao público. Então, são vários mecanismos como esse. Então, aí existem esses dois caminhos. Um é esse registro oficial que você faz nesses órgãos específicos que estão listados ali na Lei de Direito Autoral de acordo com a modalidade da obra que você tem, ou utilizar desses outros meios, né, de meios digitais em que você consegue também criar uma prova da sua autoria. Um negócio interessante que rolou um tempo atrás e que hoje nem está se falando tanto era a questão, por exemplo, de NFT, em que você tem uma cadeia ali de informações fechada e que teoricamente não pode ser corrompidos, né? Esses dados que estão ali, a questão do blockchain, que poderia ser um meio de prova. Tem alguns serviços online que servem também como um carimbo digital, que serviriam como meio de prova. Então é isso. O que você tiver ao seu alcance para se utilizar como meio de prova é interessante, ainda que não seja um meio oficial. Ah, legal. Vamos entrar um pouquinho direito à questão do direito moral e patrimonial. Né? Os direitos autorais são divididos nesses dois parâmetros, né? Explica um pouquinho melhor pra gente isso, Carol. Joia, vamos lá. O direito moral, ele é basicamente aquele direito que liga um criador à sua obra. Então, dentro desses direitos morais, entra, por exemplo, o seu direito de reconhecimento à autoria, né? De ser reconhecido como autor de uma obra. O seu direito de se opor a que alguém modifique a sua obra sem autorização. O seu direito, por exemplo, de deixar a sua obra inédita, de não publicá-la nunca. Todos esses direitos, eles são de natureza moral, porque eles são uma ligação mesmo da pessoa, né, o indivíduo, com aquela obra. E aí, por isso, eles não têm uma natureza financeira, né, imediatamente. E a lei brasileira, inclusive, dá tanta importância para esse direito e vem mesmo numa roupagem de proteger os autores, que esses são direitos que você não pode vender, você não pode doar para alguém. Eu não posso chegar para o Otávio e falar assim, toma aqui meu livro, pode se apresentar como autor do meu livro. Mesmo que isso seja a minha vontade, eles são direitos que eu não posso abrir mão deles. E isso é diferente, inclusive, em outras legislações. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse direito é relativizado. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma inspiração muito europeia na formatação mesmo da nossa lei de direitos autorais, com esse cunho de dar um enfoque maior para a proteção do autor. Os direitos patrimoniais já são aqueles direitos que vêm a questão do dinheiro mesmo, é como você pode fazer para explorar comercialmente sua obra. Então, embora eu seja sempre a autora da minha obra, eu não posso passar a autoria do meu livro para o Otávio, eu posso, por exemplo, autorizar o Otávio a publicar esse meu livro e vendê-lo na editora dele, e isso é a transferência do meu direito patrimonial. Então, é esse direito mesmo de vender, negociar, licenciar
financeiramente mesmo a exploração econômica da minha obra. E quando a pessoa, que você está falando aí, quando você autoriza, né? E quando a pessoa utiliza sua música, sua obra, sem dar os devidos créditos? Bom, aí a gente tem uma infração clara de direito autoral, né? Primeiro que aí a gente está pensando assim, né? O crédito. Esse direito de crédito é um direito moral, como a gente falou. Então, ele já é basicamente uma obrigação natural de qualquer pessoa que utilize a obra de alguém dar os devidos créditos. Aqui não importa se você fez uma negociação gratuita, inclusive se a pessoa utilizou essa obra sem você autorizar. Isso é uma coisa natural, já tem que ser feito independentemente de qualquer coisa. Mas o direito de crédito, o simples fato de você mencionar o crédito desse autor, se ele não tiver te autorizado a publicar essa obra, vender essa obra, não resolve o seu problema. A autorização do autor é essencial para fazer qualquer tipo de publicação, né, de venda, de troca, qualquer coisa que envolva o direito do autor. Então, a autorização é obrigatória. É obrigatório. Então, essa questão nas redes sociais é complicada, essa autorização, né? Aí vai ficar com o Otávio te perguntar. Não, mas é isso mesmo. Como se proteger com isso? Você falou, né? Se tu coloca uma foto ali, já vale como registro, mas hoje o que a gente vê na prática é que as pessoas usam sem, né? E até... Colocou na internet, já foi. E já tem era. até uma questão aí, que aí eu não sei se dá pra gente colocar aqui junto, que é a questão da inteligência artificial, né? A gente teve recentemente a questão do Estúdio Ghibli, muito bem lembrado aqui pelo nosso diretor, que as pessoas usaram o estilo da animação dele e aí, né, fizeram pela IA essa coisa de usar um estilo de uma coisa que é registrada, que tem todos os parâmetros. Como que funciona, como que pode correr atrás e como se proteger aí? Muitas coisas num balaio só, mas é por aí. Redes sociais, primeiro ponto, assim, nada muda em relação ao que a gente está falando. A gente precisa, de fato, de correr atrás dessas autorizações das pessoas que têm direitos sobre as obras. E aí a gente vai ter um leque amplo também de pessoas a quem a gente deve recorrer, a depender do tipo de obra, né? Por exemplo, se você vai usar uma fotografia, né, publicar uma fotografia de alguém, você vai ter que correr atrás desse fotógrafo, pedir autorização. Se esse fotógrafo está retratando alguém, né, eu tirei uma foto sua, Otávio, né, coloquei nas minhas redes sociais e alguém quer usar essa obra para, né, essa fotografia para colocar numa revista que vai ser vendida. Eu, enquanto fotógrafa, tenho que ter o direito de imagem seu para poder passar, além disso, para terceiros o uso dessa minha obra, que é a fotografia. Então, são leques amplos. Música também, né? Vamos pensar numa gravação de uma música, que é o que a gente chama de fonograma, quando a gente pega aquela composição e materializa numa gravação de uma música. Você vai ter que correr atrás do compositor. Se esse compositor for representado por uma editora, essa editora precisa liberar a inserção dessa música, por exemplo, num filme. Se a gente tem um selo envolvido aí, né? Alguém que é um produtor fonográfico, que a gente chama, que costuma ser o dono dessa gravação, que é uma pessoa diferente do compositor, você vai ter que pegar autorização também com essa gravadora. Então, quando a gente está falando de direitos autorais como um todo, a gente tem sempre que pensar na cadeia de quem pode autorizar. E aí, dentro de redes sociais, né, a gente vê que realmente é um pouco um universo de terra sem lei, assim, todo mundo sai pegando tudo. É porque você falando aí me gerou, por exemplo, a dúvida do seguinte. No YouTube, por exemplo, o YouTube geralmente ele veda ali, dependendo da música e tal, justamente para impedir essa questão do direito autoral ali da pessoa da música, né? Mas, por exemplo, o Instagram ele te oferece uma gama ali de músicas que você pode usar ali em Reels, no feed, ou até mesmo a questão do compartilhamento, porque são ferramentas da plataforma. Então, eu vejo uma foto sua que eu achei bacana, ou um post, né? Que as suas redes sociais são muito... orienta muito, né, nesse sentido da questão autoral. E aí eu quero compartilhar isso com os meus seguidores. Mas a plataforma me permite isso. E eu precisaria da sua autorização para poder fazer isso? Teoricamente, sim, né? Tudo que a gente fala aqui sem autorização acaba sendo uma infração de direito autoral. Mas aí tem várias circunstâncias também que alteram esse panorama. Por exemplo, você está fazendo um uso comercial do meu conteúdo sem a minha autorização?
Você está colocando o meu conteúdo dentro de um compartilhamento de um perfil, que ele é um perfil informativo, ele serve para fins educacionais, por exemplo. Você está me citando quando você faz esse compartilhamento? E aí, entrando um pouco mais específico nesse ponto que você trouxe, por exemplo, de músicas e tudo, o Instagram e outras redes sociais, o próprio YouTube, salvo engano o TikTok também, eles têm alguns acordos com as sociedades que fazem a gestão coletiva de direitos culturais. Como o ECAD, ele já tem alguns alinhamentos com essas plataformas para permitir o uso de algumas músicas dentro dessas próprias plataformas. Por isso que quando você vai fazer um conteúdo e você busca ali, né, vai fazer um Reels, por exemplo, e busca ali músicas, tem algumas músicas que já estão licenciadas para uso na plataforma inclusive do no Instagram. TikTok, desculpa te interromper, Claro. mas no TikTok tem até esse mecanismo para fazer bombar. Então, assim, você vai fazer o seu conteúdo, você vai pôr a música do MC XYZ lá, as pessoas às vezes procuram tipo tudo que veio nessa música, muito naquela lógica das dancinhas. Sim. E tal. Eu até tenho um caso engraçado com essa banda que eu citei aqui, que eu fiz uma viagem de bicicleta em 2017 e eu fiz tipo uma websérie no YouTube e aí eu coloquei e o YouTube me deu strike, e aí eu fui falar com o pessoal da banda, pô, e aí? Tá me dando strike? Eles tinham assinado um negócio para uma empresa colocar no YouTube. E aí eles não tinham mais como me tirar do strike. Foi uma coisa meio kafkaniana, assim. Existe uma diferença, né, no Brasil com coisas internacionais. Eu vejo, por exemplo, na lei de esportes. Nos Estados Unidos é mais comum as pessoas fazerem podcasts, às vezes com imagens de algum jogo, seja o esporte que for, de algum jogo, põe ali. No Brasil isso é totalmente proibido. Se você põe, ou o vídeo cai ou com certeza não vai ser monetizado. Como que existe essa diferença, assim, dessa legislação do Brasil? Você tem essa noção? Aí a gente vai de país a país, né? E a gente tem sistemas e sistemas de direito autoral no mundo. Só que é isso, assim, nos Estados Unidos existe um enfoque muito maior na figura das pessoas que estão licenciadas a usar aquelas obras. Se fala, né, dentro do jargão jurídico, assim, dos editores. Então, o enfoque da legislação de lá, ele vem muito mais para as possibilidades de uso comercial, com menos proteção para o autor, porque aqui a gente tem exatamente o caminho contrário, que é uma proteção enorme para o autor e muito mais restrições de uso sem autorização. Nos Estados Unidos vem o caminho mais capitalista, digamos assim, dessas negociações de direito autoral. Mais então é muito mais explorar ali, talvez. Exato, né? Sem ter que ter tantas amarras com o direito de crédito do autor e tudo isso. Então é um pouco mais simples, de fato, nesse aspecto, mas ao mesmo tempo protege menos o autor. Aí eu, particularmente, sou mais adepta à linha de proteger mais o autor. A gente já sabe quanto é difícil viver de cultura no nosso país, o quanto é difícil realmente monetizar esses conteúdos, as pessoas conseguirem se sustentar através da cultura. Então, eu sou uma pessoa que atua muito na linha de proteger mais os artistas do que as pessoas que vão fazer uso. Claro que tem um limite também, e a própria lei traz alguns limites de usos livres para a gente conseguir também democratizar o acesso à cultura, porque esse paradoxo existe e ele é muito forte também. Se você fecha demais e coloca uma proteção tão grande de direitos autorais ao ponto de que o autor é aquela pessoa lá no topo da pirâmide e ele vai decidir tudo e ele vai limitar o acesso à obra dele, a gente pode mesmo ter uma perda cultural enorme no país, né? De coisas incríveis. Teve até a discussão das biografias, né? Uma época com o Roberto das Carlos, biografias não autorizadas. Né? Como que tá isso? O que decidiu nessa polêmica? Aí vai menos no direito autoral e mais no direito de imagem, né? E hoje a gente pode ter biografias não autorizadas desde que a gente não coloque também um retrato da pessoa em uma questão ofensiva, vexatória. Agora, vamos combinar que tudo isso é muito subjetivo, né? Então, vai depender depende muito... de quem tá lendo aquilo ali para entender, né? Se é ou não. Vai depender muito da análise de quem... da ótica de quem tá ali mesmo. E aí, isso vai ser analisado por um juiz, por um especialista, por um perito. E a decisão final vai ficar ali. É até interessante você trazer isso, porque... Em geral, eu não vejo tanto, assim, né, na minha atuação, a judicialização mesmo desses direitos. Como são coisas que ficam
muito ali na questão da criação da pessoa e de acordos que ela pode fazer, né? Seja com... uma pessoa usou indevidamente o seu conteúdo, então você faz uma notificação extrajudicial para essa pessoa falando que ela está violando o seu direito autoral e pedindo para parar de usar. Às vezes, ali num acordo mesmo, né? Uma conversa ali entre vocês conseguem fazer um acordo para essa pessoa te pagar uma contrapartida. Então, em geral, no meu dia a dia, a judicialização não é uma regra, tudo é muito conversado. E aí, como você tinha perguntado, inclusive, né, desses mecanismos de proteção, né, eu acho que sempre, né, a gente ter assinaturas nas nossas obras, você vai publicar numa rede social, você colocar ali o seu arroba, o seu nome, você, sei lá, guardar uma pastinha com o seu processo criativo, guardar coisas originais, tudo isso serve como meio de prova para, num momento como esse, em que você se depara com o uso indevido, você conseguir ter meios para negociar. E aí, eu acho que o melhor caminho, assim, o caminho mais fácil para todo mundo, dentro de um contexto que a gente conhece como processos judiciais são lentos e tudo mais, é tentar uma negociação com a pessoa que fez o uso indevido para vocês chegarem num acordo ali e finalizar esse assunto de uma maneira extrajudicial. E aí, fazendo mais um gancho com o que você puxou aí sobre a inteligência artificial. Ah, sim. Estúdio Ghibli. Para mim, não sei se vocês concordam, mas é uma clara violação de direito autoral usar a inteligência artificial. A gente estava copiar. conversando aqui sobre isso antes, justamente porque eu coloquei aqui, né? Porque tem inteligência artificial hoje que se você pegar ali uma ideia e jogar ali, ela monta um livro. Uhum. E você só vai falando assim, olha, não, eu quero menos disso, mais daquilo, altera Mais isso, poético, altera aquilo. menos poético, mais E lirismo. aí depois você ainda pode registrar isso como uma obra sua. Só que eu parto do princípio do seguinte, essa inteligência foi buscar isso em algum lugar. Então, Quais são esses dados? exatamente. Né? Quem que é o autor original daquelas informações da onde ela puxou? No caso do Estúdio Ghibli já ficou mais claro, né? A gente consegue ver diretamente. Eu peguei a IA para fazer o estilo X que já existe. Mas no caso dessa miscelânea, é mais difícil, né? É muito difícil. E aí hoje tem uma discussão enorme mesmo, inclusive sobre regulação, né? Porque a gente não tem uma regulação de inteligência artificial. Porque se a gente pega friamente o que está escrito na lei, o autor é uma pessoa física, um ser humano. Robô, inteligência artificial, não cria nada, não é autor de nada. Só que, né, é exatamente o que você falou. A gente pega uma miscelânea de dados que foram coletados da internet. Tudo bem que você vai imprimir ali um pouco do que você tem, da sua bagagem, né? Da forma como você escreve, essa coisa toda, né? Eu tô dando aqui o exemplo, né, do livro, até mesmo no nosso âmbito aqui do direito, né, quando a gente pega peças ali, né, que a gente vai ver que não tem só da pessoa, né, que a gente vai ver ali uma instrumentalização nessa questão da inteligência artificial. E aí acaba gerando um padrão, né, aquilo ali vai maçante ali pro judiciário da mesma forma. E como é que a gente faz isso? Como é que se protege disso? E a gente, no momento em que está colocando também o nosso material lá, que é o que você falou, estamos também alimentando essa inteligência artificial. Então, de alguma maneira, você também está, entre aspas, tá, gente, abrindo um pouco de mão ali da sua criação, porque você está jogando essa criação numa base de dados que está ali feita para isso. Eu não sei como isso vai ser solucionado, gente. Eu acho que a gente está num caminho sem volta. Tem que aceitar que essa é uma ferramenta e pensar realmente em meios de mitigar. E aí, ao longo, sim, pelo mundo, estão acontecendo milhares de discussões sobre como regular isso, sobre como proteger os direitos das pessoas que estão com suas criações ali coletadas de alguma maneira. E aí a gente vai ter casos e casos. Esse do Estúdio Ghibli é muito paradigmático, porque é exatamente uma cópia, né, gente? Assim, de estilo, de tudo. E a gente vai ter casos em que a gente vai ter uma infinitude de fontes de dados com inúmeros autores e uma alternativa, por exemplo, e que eu acho que algumas ferramentas de inteligência artificial já têm hoje, é fazer você conseguir pegar uma citação direta dessas fontes de onde veio. E com isso, na hora que você está fazendo o seu trabalho, né? Você citar expressamente aqueles autores. Mas tem algumas ferramentas que isso não existe.
E a gente tem que tomar todo cuidado também, porque essas ferramentas não são 100% confiáveis, né? Então, dentro da minha atuação mesmo, como advogada, eu já pedi, por favor, resuma a lei tal para mim. E veio uma coisa completamente equivocada, uma coisa que não tinha nada a ver com aquela lei. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, com o que você está jogando ali dos seus dados, né, das suas criações, saber que isso vai entrar numa base de dados. Quando estamos utilizando, buscar mesmo entender quem são os criadores dali para tentar proteger esses direitos nos trabalhos que a gente faz e tudo mais. Sei que não é a regra, sei que é muito difícil a gente conseguir trabalhar assim, mas eu imagino que um caminho para regulação vai ser a partir daí. A partir do momento que a gente envolve a internet, né, a gente, né, tem visto o aumento grande, né, dessa questão de influenciadores, né, da influência que a internet causa, né, no público em geral. E aí, nesse sentido, por exemplo, essas pessoas que estão trabalhando como influencer, né, cria determinado tipo de conteúdo, lança ali na rede. No dia seguinte tem alguém copiando aquele mesmo modelo ali. Não é o mesmo produto, não é a mesma coisa, mas é o mesmo modelo que a pessoa faz. Então, como é que fica isso? Eu vi uma influenciadora um dia desse no Instagram indignada porque ela criou, acho que chama Crítica Gastronômica em 30 segundos. Ela experimenta alguma coisa e fala ali a opinião dela. E aí, pouco tempo depois, já tinha pelo menos mais uns 20 fazendo a mesma coisa. E aí ela falou assim, não, a ideia é minha, fui eu que criei esse tipo de conteúdo, como é que faz, como é que, né? E aí ela questionando isso nas redes, como é que fica? Falou uma coisa muito boa, e aí eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Ideia não é protegida pela lei de direito autoral. As criações são protegidas, então a gente tem que ter, sempre que a gente está pensando numa obra, né, na criação de algo que a gente quer que seja protegido pela lei de direito autoral, a gente tem que ter uma originalidade nessa obra, um caráter inventivo, né? E isso tem que estar realmente configurado, materializado em algum lugar. Se você faz uma coisa que não traz uma... Não tô falando que é o caso dessa influenciadora, até porque eu também não vi o vídeo e tudo mais, né? Mas se a gente não tem um produto ali que ele é realmente uma coisa muito única, inovadora, né? Digamos assim, inovadora, fica mais difícil de você configurar. Eles estavam questionando justamente o aspecto moral, vamos dizer assim, aí né? Da ética, né? Que é outra história. Porque é isso, ideia, gente, não é protegido pela lei de direito autoral. Uma simples ideia, né? Até isso que você mencionou, vamos pensar, eu tô aqui conversando com vocês numa mesa de bar, eu falo, eu tô com a ideia de fazer um vídeo de crítica gastronômica de até 30 segundos. Se a outra pessoa chegar ali na frente e fizer, Morgana olhou e falou assim, nossa, adorei. Genial, acabou de fazer aqui, acabou. Você não colocou aquilo no mundo. E aí eu acho que em tudo isso vale analisar o conjunto da obra mesmo. Não só a ideia, né? Então, qual é o estilo estético que essa pessoa porque tá fica colocando? Aquela questão assim, o perfil é público. Porque é público, eu posso pegar ali, então, o que eu quiser? Não mesmo, né? Não tem passe livre porque o perfil da pessoa é público, não. A gente segue, em todos os momentos aqui da nossa conversa, a linha de que os autores, né, e autoras e pessoas autoras e criadoras de obras protegidas pelo direito autoral em geral precisam de dar uma autorização. A linha é essa. Se eu tenho um perfil da minha banda público, isso significa que alguém pode chegar lá, pegar a música do Desejo Terrível e colocar na propaganda da sua loja? Não pode, mesmo com esse perfil público, mesmo com essas músicas no Spotify. Então isso não existe, não é passe livre. O fato de ser um perfil público não muda em nada o que a gente está falando aqui. E aí mais cuidado ainda tem que ser tomado se for realmente um uso comercial. Você vai usar essa obra para fazer um publi, para fazer uma divulgação da sua marca, tudo isso tem que tomar muito cuidado. Tinha uma discussão interessante, inclusive, sobre obras de artes visuais que estão na rua, né? Acontece, eu acho que todo mundo já viu aqui, de você vê um clipe de música com obras de grafite, né? E tudo mais. E isso daí é um exemplo claro de um uso que você precisaria de ter uma autorização. Ou mesmo campanha publicitária, campanha de moda, o pessoal vai lá, chega num muro aqui da cidade que tem obras dos nossos artistas, utiliza aquilo como um elemento estético que vai compor na sua campanha no final para você conseguir vender mais. Então, assim,
obviamente você precisa da autorização daquele artista, ainda que isso esteja em vias públicas. E aí a mesma lógica para redes sociais, de um perfil público. Coloquei minha ilustração no meu perfil de desenhos, né, onde eu divulgo meu trabalho, uma pessoa chegar lá, pegar essa ilustração e utilizar para qualquer outra finalidade, ela está errada. Inclusive, um exemplo que chegou para mim, para análise, um artista que me procurou recentemente, ele fez uma obra de arte e o perfil dele é público, era uma ilustração muito bonita e tudo mais, e ele recebeu de uma pessoa um folheto de uma universidade lá em Portugal, utilizando a imagem dele. Não só utilizaram esse desenho, como alteraram, mudaram o fundo e tudo mais, e não deram crédito. E houve uma fala de que isso seria um uso livre por ter um caráter educacional, mas quando você utiliza num evento que vai ter cobrança, como era esse caso, mesmo sendo educacional, em que as pessoas alteraram essa obra de arte sem autorização do seu autor original. E, além disso, elas não citaram essa autoria crédito, no momento de fazer essa divulgação. Está numa situação que ela está errada em tantos níveis que a gente fez uma notificação para essa entidade e tudo, e já foi inclusive negociado um valor para utilizar essa obra, mas é isso. O fato de estar Uma forma da gente ver isso é o remix de alguma música, né? Eu pego a sua música, coloco uma batida diferente e às vezes é essa minha que vai fazer explodir. Nesse caso, é a mesma coisa, né? Continua no direito de quem criou inicialmente. Mesma coisa, né? Tem o caso emblemático do Lovezinho, né? Que era... eu até esqueci a música da Nelly Furtado. Esse caso é super emblemático, porque deu uma ressuscitada nessa música e gerou muitos debates, né? Eu lembro de conversar tanto com colegas do direito quanto com amigos da música. E as opiniões serem assim... Também cada um para um lado, porque fala, mas essa música tinha quanto tempo que o pessoal não escutava, reativou, e aí tá todo mundo escutando a música da Nelly Furtado agora também. Mas isso não elimina o fato de que a gente tem uma legislação que exige essas autorizações. Tanto é que a música saiu das plataformas depois, e né? Ela tava no topo do TikTok, assim, por meses. E ficou uma negociação grande, né? Que, se eu não me engano, eu acho que era a Sony, não sei, que era a editora que tinha os direitos sobre essa música. E foi-se tentando fazer um arranjo mesmo, financeiro, para que eles pudessem utilizar. E não conseguiram chegar nesse acordo. Não chegou no acordo, gente. Música ela cai mesmo das plataformas, tem ferramentas dentro das próprias plataformas, inclusive, para a gente fazer essa reclamação de direitos autorais, e isso não elimina ainda o fato de que essa pessoa que utilizou a música indevidamente pode ter que pagar uma compensação financeira, pode ter que pagar uma indenização, ela pode ser acionada judicialmente. E aí é uma cilada, porque se você já publicou, porque uma coisa é eu negociar, você fez tal coisa, vamos aqui, tô querendo usar e tal. Agora, já está publicado, quem mede esse valor, né? A pessoa, no caso a Nelly Furtado, fala, vocês estão aí pra eu aceitar é tanto, se não chegar nesse tanto, é pra tirar do ar, né? Exato, e aí... Para além disso, se isso virasse uma disputa judicial, tem outros mecanismos ali também para você apurar valor de indenização. Então, assim, além de perder a música sair, né, das plataformas de música, não poder mais ser utilizada, então vamos pensar que você já perdeu ali também seu investimento que você fez, tanto de marketing também, né, para divulgar aquela música, quanto para a própria gravação em si, aquilo que você fez, o mínimo, né, porque você não pegou autorização, então aquilo você já perdeu e você ainda pode ter que pagar, mas como uma compensação mesmo por esse uso indevido. Então, esses cuidados são você está falando aí dessa responsabilização a todo momento civil, né, de reparação, indenizatória. E tem responsabilização, vamos dizer, criminal nesse sentido? Tem responsabilização criminal também. Não, eu confesso que na minha atuação eu nunca cheguei a ver isso acontecer, mas existe também. A gente tem dentro da legislação esses crimes que são previstos ali dentro. Não são crimes que efetivamente vão te dar cadeia. Pena enorme, né? Né? Às vezes isso vai ser convertido. O Código Penal mesmo tem o plágio, né? Tem a questão do plágio. Né? O aproveitamento de obra de terceiros.
Mas isso vai ser uma coisa que vai manchar realmente também a sua reputação, né? Você não vai preso, mas se tiver uma condenação, a pessoa acaba perdendo, né? O direito político. Ela vai ter alguma pena, né? Não necessariamente ela vai ficar reclusa ali dentro de um presídio, mas vai ter uma pena, né? Aquilo vai ficar também dentro da sua ficha criminal. Então, para além do civil, é importante pensar nisso. Mas, de fato, eu não cheguei a ver na minha vivência ainda uma condenação criminal. A pessoa busca muito mais essa questão de reparação civil, né, indenizatória, do que propriamente dito uma questão criminal aí. Sim, né? eu acho que é pela natureza dos direitos mesmo, né? Mas a gente não pode esquecer que eu acho, assim, né, pelo menos na minha opinião, os autores, eles têm uma relação muito íntima com as suas obras. Sim. E a depender de como isso vai chegar para esse autor e da relação que ele tem, ele pode realmente querer ir além, as né? últimas vias e se utilizar de todos os meios jurídicos que ele tem, inclusive, né, um processo criminal? Pode. Isso pode acontecer, sim, tranquilamente. Não é comum, mas pode ser dependendo do nível do desrespeito a esse direito, né? Carol, e como que a gente faz para proteger o conteúdo nas redes sociais? Para fazer essa proteção de conteúdo, eu acho que tem algumas medidas que são muito tranquilas, de dia a dia, e outras um pouquinho mais burocráticas, né? O registro, por exemplo, que a gente já mencionou, é uma ferramenta legal para você fazer para se resguardar, que é uma ferramenta um pouco mais oficial, que está prevista na lei, então buscar de acordo com o tipo de obra que você tem o registro correto é uma medida excelente, assim. E aí, né, num exemplo muito simples, que é o que a gente falou, por exemplo, da música. Registra nas associações de compositores, já faz o registro ali, se possível, né, antes de você publicar isso em algum lugar, para você já ter ali uma coisa mais oficial. Mas como é opcional, vai fazer uma publicação de qualquer obra numa rede social, não deixe de colocar o seu nome, né? Registre o seu nome. Se possível, publique nas suas redes primeiro, antes de passar para um outro lugar. Né? Então, eu criei uma música, vou colocar no meu Instagram pessoal, antes de, por exemplo, deixar com que um terceiro que quer utilizar a minha música publique na rede dele. Faz a sua primeiro, cria ali um mecanismo para mostrar que você estava já com aquela obra, já fica com uma data registrada, tudo certinho. Esse trem é até complicado, porque teve algum tempo atrás a questão daquela música Trevo entre o Thiago York, né, e a Ana Vitória, porque a Ana Vitória queria continuar gravando, né, porque eles gravaram uma música junto, provavelmente deve ter registrado, e aí elas queriam a liberação dele para poder continuar ali cantando a música Trevo, né, e segundo elas, ele não queria dar, né. Aí a gente não sabe, né, os pormenores do exato. Caso, mas se ele é autor junto com elas, você só pode continuar gravando e colocando essa música em discos, né, ou fazendo a gravação para redes sociais, com autorização dele. Agora, executar essa música num show ao vivo, ela pode, elas podem. Eu ia perguntar isso, se podia, porque a gente vê vários cantores, né, em fazendo shows, versões, exatamente, né? cantando outras músicas que não deles, né? Isso pode, porque a gente tem, dentro da legislação, uma coisa chamada execução pública, né? Que é quando você faz uma exibição para todo mundo. Mas mesmo no caso de cobrar ingresso, mesmo no caso de cobrar ingresso, caro, mas por quê? Mas eu toco. Porque a gente tem uma entidade, que é o ECAD, que faz a gestão coletiva de direitos autorais. É por isso que quando você tem um show, uma apresentação pública, o ECAD vem lá e te cobra um valor. Esse valor é o valor destinado a remunerar esses autores dessas músicas que você vai executar no seu show. Então, é por isso que, dentro da execução pública, é permitido por conta desse acordo com o ECAD. É por isso, por exemplo, que dentro do Instagram, né, que as redes sociais... então elas não poderiam somente regravar, né? Não poderiam regravar. E aí ainda tem, né, outras nuances aí também que podem existir dentro dos contratos entre eles que impedem também, mas de uma maneira geral, sim. E, por exemplo, que a gente falou do Instagram ter um acordo com o ECAD, vem nessa linha também da execução pública, que se considera hoje que a internet, o streaming é uma execução pública. Por isso que essas plataformas buscam fazer acordos com o ECAD para recolher a parte que é pertinente ao ECAD. Então, gravar aquela música, elas não poderiam. Executar no show delas, poderiam, independentemente de autorização do Thiago, porque o ECAD vai atuar aí no recolhimento dos direitos.
Ô, Carol, para a gente já caminhar para finalizar, a questão do plágio. Tem como eu provar, mesmo que esse plágio não esteja 100%, seja 30%? Quanto que eu posso provar isso? Porque a gente conversando antes, né, a questão principalmente da inteligência artificial. Essa inteligência tira de um banco de dados. Então, eu confeccionei ali uma obra. E a inteligência artificial tirou desse banco de dados de uma outra obra. Como é que eu posso provar isso? Nossa, sim, a resposta é sim. Não precisa ser uma cópia exata, uma cópia fiel. Uhum. O plágio ele vai poder ser comprovado se você mostrar, por exemplo, que a estrutura, o estilo, o tema central ali, eles foram reproduzidos de uma maneira que aquela obra, essa obra, né, plagiada, ela te lembra a obra original. Eu acho que a diferença, né, aí é exatamente quando você vai fazer uma obra nova, no quanto você transforma essa obra para que ela não seja um plágio. E aí a gente tem algumas lendas urbanas, inclusive, de coisas que não seriam plágio, que principalmente na música tem a regra dos compassos, que teoricamente você pode ter um número X, se eu não me engano, 4 ou 8 compassos iguais, que isso não vai ser configurado plágio. Gente, isso é infração à lei. Não existe nada na lei que fala que você pode usar um número certo de compassos ou um percentual daquela obra e pegar 30% ali do quadro do Monet e vou fazer um quadro meu. Então não tem aquele velho ditado, só me inspirei naquela obra. Então não. Nesse caso do Lovezinho mesmo que você citou, foi isso, né? Eles pegaram a batida, o ritmo e fizeram uma coisa nova. Que, na verdade, é uma obra derivada da principal, que quando a gente pega ali, se não tem autorização, ela se torna plágio. Se tem autorização, ela pode ser uma obra derivada. Então, essas nuances estão aí no quanto você transforma. E aí, como vocês falaram da questão da inspiração... E se eu mencionar só o autor, virar e falar assim... Eu falo assim, não, eu copiei, mas eu copiei de fulano. Só isso já resolve? Pelo contrário. Você está fazendo a prova contra você. Entendi. De que você pegou uma obra sem poder usar. Mas tem uma diferença muito sutil mesmo no plágio, na inspiração, que eu acho que vem exatamente desse lugar de o quanto você transforma essa obra numa coisa que é uma identidade sua no final. Se você consegue reconhecer aquilo ali, né, como uma coisa sua e outras pessoas também, isso para mim entra mais na inspiração, porque a inspiração faz parte do processo criativo. Não tem como a gente falar que a gente não vai ter referências, né? Tudo que a gente faz parte de alguma referência. Mas eu acho que um bom teste pra gente pensar é mostrar essa obra pra alguém e se essa pessoa falar assim, nossa, mas isso aqui é igual... Isso me lembrou tal coisa, né? Essa música aqui é igual à música X. Eu acho que isso já é um alerta pra você olhar e falar assim, tem alguma coisa aqui que eu preciso mexer. E aí tem um caso emblemático recente, que é a música do Toninho Gerais, Mulheres, com uma música da Adele, que teve uma discussão judicial aqui no Brasil mesmo, com acusação de plágio, e até o momento as decisões judiciais que a gente tem, elas são favoráveis ao Toninho Gerais no sentido de que essa música da Adele é um plágio à música Mulheres do Toninho Gerais, inclusive teve uma ordem judicial que determinou a remoção dessa música das plataformas, né? E isso está valendo até então, eu até dei uma olhada hoje para ver se continuava valendo, até então parece que está valendo, então... Isso, a gente precisa também se lembrar, isso vai ser analisado por especialistas, né? Num processo judicial, o juiz vai chamar um compositor, alguém para trazer ali regras de composição musical, vai levar um perito, vai ouvir as duas coisas, então vai ficar... Será uma análise mais subjetiva? Será, mas ela vai ser calcada ali em profissionais e pessoas que estão dentro da área para conseguir chegar nessa conclusão da semelhança. E aí você vai chegar ao final nisso, né? É inspiração só? Não tem nada a ver essa obra com a outra ou é plágio? E sendo plágio, aí tem todas essas medidas que a gente falou. Remoção do conteúdo, possibilidade de indenização, responder a um processo... no âmbito civil, responder a um processo criminal, multas, enfim, aí não é um panorama bom para quem fez esse uso indevido. O caso até do escritor Moacir Ciclier, né, que teve o Ang Lee, pegou a ideia dele para fazer A Vida de Pi,
E parece que o escritor brasileiro venceu a contenda lá e eles tiveram que pagar uma fortuna exatamente porque o filme já estava lançado, publicado, em várias coisas, né? E aí, não, o meu preço é tal e eu sei que o Moacir bateu o pé e foi até, mas como era também assim, Hollywood, a gente tá falando de gente que tem bala na agulha, no fim ficou tudo acertado, o filme ainda continua passando, mas que era uma obra claramente baseada na do escritor. Gente, a gente tá indo pro final, o diretor já tá me sinalizando ali. Vocês têm mais alguma última coisa para falar? Podemos encerrar por aqui. Não, se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando. Aqui eu fico muito feliz de fazer o crossover com Direito Simples, porque sempre tem pão de queijo, cafezinho, é pra gente se sentir mais em casa nesse bate-papo. Carol, eu queria te agradecer, deixar o espaço para suas palavras finais, talvez divulgar suas redes sociais para quem estiver aí no Portal A e poder seguir. Legal, gente. Eu agradeço muito. Eu adorei essa troca com vocês. Achei todas as perguntas muito interessantes e sempre que quiserem, vamos marcar mais papos, que vai ser super divertido. Compartilhar conhecimento é isso. É sempre muito especial, assim, para mim. E eu tô no Instagram com o @abrasadv. ABRASADV, e lá eu coloco vários conteúdos legais com dicas mesmo para pessoas que não são advogadas. É um conteúdo, tento fazer um conteúdo de maneira mais simples para que várias pessoas possam acessar, se informar e tudo mais. E uma dica final, assim, eu acho, para quem é artista, né, quem quer tomar algum cuidado com as suas obras, além disso tudo que a gente falou, é realmente se informar. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo, né, na internet, então tem muitas pessoas que estão falando sobre, muitos profissionais muito bons na área, então vale a pena correr atrás de informação e conseguir pelo menos se resguardar um pouquinho. Isso não elimina precisar de uma orientação jurídica, mas já ajuda você a ter uma ideia assim, dos seus direitos. Maravilhoso. Se você tem aí a sua banda, né, tanto Desejo Terrível quanto várias outras bandas undergrounds, fique atento nisso. São muitas ciladas que as pessoas podem cair aí. E a gente vai ficando por aqui. Temos outros vídeos aqui no canal sobre isso, tanto do Direito Simples, que você vai ver várias coisas. Eles são um podcast super antenado, sempre com a pauta muito quente. E a gente está muito feliz, eu particularmente estou muito feliz de ter feito com vocês. Foi ótimo. Desde Isso mesmo. que eu já conhecia a Carol de antes, depois que a gente foi se conhecer pessoalmente, mas eu já segui os conteúdos dela e achava que tinha tudo a ver, porque querendo ou não, ela também está fazendo o direito um pouco mais simples, né? Exatamente. Então, é isso, vamos ficando por aqui. O Portal AI tem vídeos de notícias do mundo e do Brasil. Tem outras notícias também no em.com.br, é o site do Estado de Minas. Veja lá que tem notícia de política, de cultura, de tudo que você estiver procurando. Deixa o like e deixa o comentário. Ficou alguma dúvida? Quer saber alguma coisa? A gente repassa para Carol. Valeu e até a próxima.